Imagine só, bilhões de dólares que pertencem à Rússia, congelados nos cofres do Ocidente, agora se transformam em armas e munição para a Ucrânia. Um pesadelo que se torna realidade para Putin. Cada centavo desses recursos será usado para sustentar a resistência ucraniana, e o ditador do Kremlin pagará caro por cada vida destruída, por cada cidade arrasada. A União Europeia está prestes a dar um passo histórico, mobilizar os ativos russos bloqueados, uma fortuna de 140 bilhões de euros, para financiar anos de defesa contra a agressão brutal. Mas como isso vai acontecer? E por que essa medida pode forçar Putin a recuar antes do que se imagina? Em fevereiro de 2022, Putin cometeu um erro de cálculo monumental. A expressão de choque nos rostos de seus banqueiros centrais dizia tudo. A chefe do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina, sabia perfeitamente. O país mantinha cerca de 300 bilhões de dólares em reservas no exterior, e uma guerra de invasão significaria perder acesso a esse dinheiro para sempre. Putin apostou tudo em uma vitória relâmpago, acreditando que a Europa não teria coragem de reagir. Mas o que ele encontrou foi uma resistência heróica, uma guerra prolongada e sanções sem precedentes, especialmente o bloqueio dos ativos soberanos russos. Nos primeiros dias da invasão, as nações do G7 agiram em uníssono. Bélgica, França, Luxemburgo, Japão, Canadá e outros países congelaram as reservas russas. Só na Bélgica, onde fica o maior centro de compensação financeira da Europa, foram bloqueados mais de 190 bilhões de euros. Na França, outros 19 bilhões. No total, cerca de 300 bilhões de dólares em ativos russos foram imobilizados em todo o mundo. Dinheiro que Moscou não pode tocar, vender ou movimentar, uma resposta direta às violações do direito internacional. Os defensores da medida não tiveram dúvidas. Como justificar a inviolabilidade de ativos soberanos quando imagens de Mariupol em chamas, bairros inteiros reduzidos a escombros e os horrores de Bucha chocavam o mundo? A guerra de Putin não é apenas uma invasão. É um conflito de proporções comparáveis à Segunda Guerra Mundial. E enquanto o Kremlin continuar sua campanha de destruição, esses recursos permanecerão fora de seu alcance. A mensagem é clara: a Rússia só recuperará seu dinheiro quando encerrar a guerra e compensar os danos causados. Mas o Ocidente não parou por aí. Em 2023, um novo passo foi dado. Os rendimentos gerados pelos ativos congelados começaram a ser direcionados para a Ucrânia. Embora os 300 bilhões de dólares permaneçam intocados, eles continuam rendendo juros como qualquer investimento. E esses juros agora financiam a defesa ucraniana. Os Estados Unidos foram os primeiros a liberar 1 bilhão de dólares, seguidos pelo Canadá com 1,7 bilhão. A União Europeia já destinou quase 16 bilhões de euros, e os rendimentos continuam a fluir. O G7 chegou a um acordo. Nos próximos anos, a Ucrânia receberá 50 bilhões de dólares dessa forma, priorizando o fortalecimento militar. Os números são assustadores. Segundo estimativas do Banco Mundial e da ONU, os prejuízos causados pela Rússia à Ucrânia já ultrapassam $500 bilhão e continuam crescendo a cada míssil lançado, a cada drone enviado. Nesse contexto, confiscar os ativos russos seria a medida mais justa e lógica. Líderes ucranianos e políticos ocidentais, como parlamentares de 19 países da UE, já defenderam essa ideia. Mas os governos do G7 ainda hesitam em dar esse passo definitivo. Foi então que surgiu uma solução engenhosa: o crédito de reparação. Proposto pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o mecanismo funciona assim: os ativos russos, mantidos em títulos e investimentos na Europa, já venceram ou estão prestes a vencer. Em vez de deixá-los parados, esses recursos serão usados para conceder à Ucrânia um empréstimo de 140 bilhões de euros, sem juros, mas com condições claras. Aqui está a chave do plano. A Ucrânia só precisará devolver o dinheiro se a Rússia pagar reparações pelos danos causados. Ou seja, se Moscou aceitar indenizar o país pelos estragos da guerra, uma quantia que, convenhamos, será muito maior do que os 140 bilhões do empréstimo. Se a Rússia pagar, a Ucrânia quita a dívida com o Ocidente, e os países ocidentais devolvem os ativos a Moscou. Mas se Putin se recusar, o que é muito provável, Kiev não terá a obrigação de reembolsar nada, e a Rússia perderá seus ativos para sempre. Putin já começou a gritar confisco e roubo, mas a verdade é simples: pague pelo que destruiu, pelas vidas ceifadas, pelas cidades arrasadas, e terá seu dinheiro de volta. A proposta do crédito de reparação já ganhou apoio de figuras influentes, como o ministro das Finanças da Alemanha, Christian Lindner, e o chanceler alemão, Olaf Scholz.
Todos concordam, a Ucrânia precisa desse suporte imediato, e os ativos russos são a fonte perfeita. O consenso no Ocidente é forte. Putin não deve subestimar a determinação das democracias. Cada dia de guerra custa caro não só em vidas, mas também em recursos. E agora, esses recursos estão sendo usados contra ele. A Rússia financiará sua própria derrota, e o ditador do Kremlin pagará por cada gota de sangue derramado. A pergunta não é se isso vai acontecer, mas quando. E a resposta está cada vez mais próxima. Sua própria guerra. E nós faremos isso acontecer. Não se trata de simplesmente tomar esses recursos, mas de transformá-los em um crédito vital para a Ucrânia. Um crédito que financiará a resistência contra a agressão russa, priorizando o que realmente importa, armas e munições. Líderes europeus e o próprio presidente ucraniano já deixaram claro, não há tempo para hesitações. A Ucrânia já definiu 3 frentes essenciais para esses recursos. Primeiro, o fortalecimento de sua própria indústria de defesa, produzindo armas em solo ucraniano. Segundo, a aquisição de sistemas europeus que complementem suas capacidades. E terceiro, tecnologias avançadas dos Estados Unidos, como sistemas de defesa antiaérea, que nem a Europa nem a Ucrânia possuem. Não há espaço para distrações, cada euro deve servir à vitória. A maioria dos países europeus apoia essa abordagem. Chegou a hora de parar de debater e agir. Por que não usar os ativos russos congelados para financiar essa ajuda? Países como a Finlândia e as nações bálticas já defendem essa solução há meses. A Ucrânia precisa de mais armas, mais apoio e mais recursos, e os ativos russos são a resposta óbvia. Algumas nações, como a Bélgica, ainda expressam reservas. Não por oposição à ideia, mas por preocupações jurídicas e de segurança. Afinal, é em território belga que está a maior parte dos ativos russos congelados na Europa, cerca de 180 bilhões de euros, depositados no Euroclear. O primeiro-ministro belga deixou claro, não se trata de confisco, mas de um mecanismo que evite interpretações equivocadas e minimize riscos legais. Além disso, a Bélgica exige que os riscos sejam compartilhados entre todos os países da UE, não apenas por ela. E essas preocupações são legítimas. Os líderes europeus já iniciaram consultas para criar um mecanismo jurídico que atenda às exigências belgas. 3 pontos são inegociáveis: a distribuição equitativa dos riscos, garantias de que, se houver necessidade de devolução, cada Estado-membro contribuirá proporcionalmente, e a ação conjunta de todos os países onde esses ativos estão bloqueados. A solidariedade europeia não pode ser seletiva, nenhum país deve arcar sozinho com as consequências. As negociações avançam a passos firmes. A Bélgica não quer carregar o peso da responsabilidade isoladamente, e a União Europeia está disposta a criar um sistema de responsabilidade compartilhada. O objetivo é claro: garantir que os recursos sejam liberados antes do Natal, assegurando o financiamento da Ucrânia para os próximos anos. Alguns podem considerar o caminho complexo, mas qual é a alternativa? Permitir que a Rússia vença? Exigir que os cidadãos europeus paguem a conta no lugar do agressor? Seja qual for a decisão, o apoio à Ucrânia não será interrompido. Os líderes europeus já se comprometeram a cobrir as necessidades financeiras do país em 2026 e 2027. A Rússia deve entender uma coisa: a Ucrânia terá os recursos para se defender. Agora é questão de definir como, e os ativos russos são a solução mais justa e eficaz. As discussões técnicas e jurídicas continuarão com uma nova rodada de negociações prevista para dezembro. Mas uma coisa é certa: usar os fundos russos congelados para financiar a defesa ucraniana seria um sinal poderoso. Um aviso claro a qualquer nação que ouse repetir os erros de Putin. Guerras de conquista têm consequências. Seus ativos no exterior não estarão seguros. Seus planos de dominação não passarão impunes. A Rússia iniciou uma guerra brutal, violando todas as normas do direito internacional. Matou dezenas de milhares de inocentes e tentou destruir um Estado soberano. Por isso, seus ativos foram congelados, e devem ser usados para reparar o dano causado. A imunidade estatal não pode ser um escudo para crimes de guerra. Seria como permitir que um assassino alegasse liberdade de movimento para escapar da prisão. Absurdo! Desde 2022, a ONU reconheceu oficialmente a responsabilidade da Rússia pela agressão e a obrigação de compensar todos os prejuízos causados. Esse não é um argumento político, mas um princípio jurídico consolidado. O direito internacional existe para punir agressores, não para protegê-los. E as chances de Moscou reaver esses recursos são praticamente nulas.
Há mais de 3 anos os ativos estão bloqueados, e o regime russo não moveu uma única ação judicial para contestar a medida. Por quê? Porque sabe que não tem base legal. Se houvesse um tribunal capaz de julgar essa questão, a Rússia já teria recorrido. Mas não há. E enquanto isso, a Ucrânia continua a resistir, a Europa se une, e a justiça avança. A mensagem é clara: quem semeia a guerra, colhe sanções. Quem ataca a paz, perde seus privilégios. E quem ousa desafiar o mundo democrático pagará o preço. Violação da imunidade dos ativos estatais. Não se trata apenas de transferi-los, mas de uma verdade incontestável. A Rússia não moveu, e não moverá, qualquer ação judicial séria para recuperá-los. Por quê? Porque sabe que não há tribunal internacional independente e incorruptível onde possa vencer. O Kremlin poderia, em teoria, recorrer aos tribunais belgas que, por sua vez, poderiam submeter a questão ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Mas tanto o sistema judicial belga quanto o europeu são pilares do Estado de Direito, e não há dúvida de que ambos validariam a decisão de usar os ativos russos para financiar a defesa da Ucrânia. Afinal, cada dólar transferido para Kiev não é apenas um investimento em armas antiaéreas ou na reconstrução do exército, é um golpe estratégico que força Putin a encarar uma realidade brutal. Ele não vencerá. E diante disso, a única saída será a negociação. Enquanto isso, o ditador vive em sua bolha de ilusões, alimentado por relatórios falsos que pintam um avanço militar inexistente. Ele acredita que a defesa ucraniana está à beira do colapso, mas a realidade é outra. A Rússia está esgotando seu próprio exército, sacrificando centenas de milhares de vidas por ganhos territoriais mínimos. Quando a Ucrânia receber os 140 bilhões de dólares bloqueados, até mesmo Putin entenderá que a matemática da guerra mudou. Com financiamento garantido por anos, como afirmou o presidente francês Emmanuel Macron, Kiev terá fôlego para resistir pelo menos até 2027, graças ao empréstimo da Comissão Europeia que será pago no futuro, com as próprias reparações de guerra impostas à Rússia. Enquanto isso, a economia russa caminha para um colapso acelerado. Putin apostou em uma guerra de desgaste, mas o que se desenha é um cenário inverso. O orçamento de defesa ucraniano crescerá, enquanto o russo encolherá. A Rússia pode até manter seu exército no papel, mas cada soldado contratado hoje custará caro amanhã, não só em vidas, mas em recursos. E o mais irônico? Putin estará, indiretamente, financiando a própria derrota. Os fundos confiscados serão usados para comprar armas que matarão soldados russos, para treinar tropas que repelirão ataques russos, para reconstruir cidades que a Rússia destruiu. Nunca antes na história um ditador pagou, com seu próprio dinheiro, pela destruição de seu próprio exército. O mecanismo é simples, mas devastador. Quanto mais a guerra se prolongar, mais a Rússia financiará a resistência ucraniana. Cada dia adicional de conflito é um dia a mais em que o Kremlin paga pela munição que será disparada contra suas tropas. É como treinar um cão agressivo com sua própria coleira. Cedo ou tarde, ele entenderá que a única saída é parar de morder. A lógica é implacável. Assinar a paz agora significa salvar não só vidas, mas também os bilhões que, de outra forma, serão usados para enterrar seus próprios soldados. Antes, a ajuda militar vinha principalmente dos Estados Unidos, que forneciam equipamentos gratuitamente ou os vendiam a preços subsidiados para aliados repassarem à Ucrânia. Agora, a equação mudou. A Europa produzirá as armas, e a Rússia pagará por elas. A Ucrânia, hoje, é a única barreira que impede Putin de avançar sobre a OTAN. Quando os líderes europeus finalmente liberarem os ativos congelados para financiar a defesa ucraniana, a mensagem será clara: a guerra da Rússia será paga pela própria Rússia. E não se trata de um empréstimo comum, é uma dívida que só será quitada com reparações futuras ou, caso Moscou se recuse a pagar, com a confiscação definitiva de seus ativos no exterior. Enquanto isso, a ameaça russa não se limita ao fronte ucraniano. Seus drones e mísseis violam o espaço aéreo da OTAN, suas bases militares se multiplicam nas fronteiras da Europa, e a possibilidade de um ataque terrestre a um país membro, como a Lituânia ou a Polônia, cresce a cada dia. Os governos do leste europeu já se preparam não para uma guerra híbrida, mas para um conflito aberto. Para esses países, a pergunta não é se devem usar os ativos russos para se defender, mas quando. Como disse um deputado lituano, não há tempo para hesitações. Ou agimos agora ou pagaremos o preço depois em vidas e em bilhões de euros perdidos. Os 200 bilhões de dólares bloqueados não são apenas um recurso financeiro, são uma arma estratégica. Investi-los na indústria de defesa europeia fortalecerá não só a Ucrânia, mas todo o continente.
A Ucrânia já demonstrou que possui tecnologias militares avançadas, algumas até superiores às dos aliados ocidentais. Com os recursos russos, Kiev poderá produzir drones, mísseis e sistemas de defesa em larga escala, reduzindo custos e acelerando a entrega. E mais importante, cada euro gasto hoje é um euro que não será desperdiçado amanhã, quando a guerra já tiver chegado às portas da Europa. A hesitação custa caro. Se a Rússia atacar um país da OTAN, os bilhões congelados não servirão de nada, porque o preço da inação será medido em sangue e em trilhões de euros em danos. A Europa enfrenta um desafio existencial: ou resolve a ameaça russa agora, com os recursos do próprio agressor, ou pagará o preço depois, com seus próprios soldados e suas próprias economias. Não há meio termo. E não se trata apenas de números. Por trás de cada decisão há vidas reais. Como a daquela mulher ucraniana que perdeu o filho na guerra e agora cuida do marido, gravemente ferido, enquanto tenta reconstruir uma casa que não existe mais. Histórias como a dela se repetem aos milhares, mais de 60 mil casos de danos documentados pela plataforma internacional que registra os crimes de guerra russos. Nenhum dinheiro devolverá os mortos, mas os ativos confiscados podem evitar que mais famílias sofram o mesmo destino. Podem garantir que, da próxima vez que Putin pensar em atacar, ele saiba que cada bala disparada contra a Ucrânia será paga com seu próprio dinheiro, e que cada soldado enviado para morrer estará financiando, sem saber, sua própria derrota. Mais de 60 mil pedidos já registrados, e esse número não para de crescer. Cada um deles é um grito por justiça, uma prova irrefutável de que a Rússia não pode escapar das consequências de seus crimes. As vítimas precisam de apoio, e Moscou tem a obrigação de pagar. Não se trata de vingança, mas de responsabilidade. Uma responsabilidade que a Europa já reconheceu. No último dia 1º de outubro, o Conselho da Europa endossou por unanimidade a criação de uma comissão internacional para avaliar e processar as reivindicações ucranianas por reparações. Nenhuma objeção, nenhuma ressalva, apenas o consenso claro de que a Rússia deve reparar o que destruiu. E não há tempo a perder. Cada dia de atraso é um dia a mais em que os agressores seguem impunes, enquanto famílias ucranianas contam seus mortos e tentam reconstruir suas vidas sobre escombros. A meta é clara: quando o mundo vir que não são 60 mil, mas 100 mil, 200 mil pedidos de compensação, a pressão para agir se tornará irresistível. O primeiro passo já está dado: um fundo de reparação que financie a defesa da Ucrânia, um empréstimo de guerra que antecipe o que a Rússia um dia será obrigada a pagar. Mas isso é apenas o começo. O objetivo final é transferir, de uma vez por todas, os ativos russos congelados para as mãos daqueles que sofreram com a barbárie de Putin. Imaginem, os mesmos bilhões que o Kremlin acreditava serem seus, agora financiando hospitais, escolas e a reconstrução de cidades arrasadas. Imaginem o ditador percebendo tarde demais que sua operação militar especial, como até seus próprios generais já a chamam com ironia, se transformou no maior erro estratégico de sua carreira. Que cada dia de guerra não o aproxima da vitória, mas do abismo. Que o dinheiro que ele pensava usar para dominar agora será usado para enterrar suas ambições. Hoje mais de 300 bilhões de dólares em ativos russos estão paralisados, à espera de uma decisão que pode mudar a história. Essa é a chance de provar que o direito internacional não é letra morta, que a justiça não é seletiva e que o mundo civilizado não tolerará impunidade. Transferir esses recursos para a Ucrânia não é apenas legal. É a única resposta moral possível. É a maneira de dizer a Putin, e a qualquer outro tirano que ouse repetir seus crimes, que o preço da agressão será pago com o próprio sangue e o próprio dinheiro. E que no fim a justiça sempre vence.